Então, boa noite, pessoal. Antes de iniciar a palestra com a nossa companheira, a gente costuma dar uns recados, né? Então, vamos falar um pouco dos trabalhos da casa, né? Vocês já conhecem, mas só para reforçar. A gente tem segunda-feira assistência espiritual, né? Às 8 horas a palestra, a gente pede para chegar um pouquinho antes, né? E depois tem os passes. Às terças-feiras a gente tem o estudo do livro dos Espíritos, né? A partir das 8 horas também, né? Então todos se sintam convidados, se quiserem convidar amigos que tenham interesse. Não tem um número de aula para começar, vocês podem vir, fiquem à vontade, tá? Às quartas-feiras, nós temos 2 trabalhos na casa, né? Nós temos a entrega da sopa, a confecção da sopa. Vocês também podem vir a partir da meio-dia e meia, 1 hora, né? Ajudar a picar os legumes, né? O que vocês tiverem condições de fazer vai estar sendo muito útil para casa, né? E a gente tem também o trabalho de vibrações, que é remoto, né? Pela internet. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Quem tiver interesse, a gente pede para que chame algum de nós depois no final, que a gente passa o link para vocês acessarem e poder participar do trabalho das vibrações. Às sextas-feiras, a gente tem o trabalho fechado, né? Que é o trabalho com os médiuns, né? E uma vez por mês, a gente tem também a contação de histórias, né? Sempre no segundo domingo do mês. A gente costuma divulgar com antecedência, tá? Inclusive agora vai cair no domingo do dia 13, né? Justamente próximo do Dia das Crianças, tá? Então, se vocês quiserem já divulgar, mas a gente depois vai confirmar certinho no dia da sopa, né? Anterior. Então, todo segundo domingo do mês, a contação de histórias, serve um cafezinho para as crianças e conta uma história de fundo moral, né? Uma história de Jesus, tá? Tem mais algum trabalho, pessoal? São esses mesmos, né? E aí, como toda semana, a gente costuma fazer a leitura, né, de um trechinho do livro. Então, hoje nós vamos ler Jesus no teu dia a dia e eu vou pedir para alguém citar a numeração para ser lida de 1 a 86. 74? Vamos lá. 74. Em busca da harmonia interior. Buscar a harmonia interior é um investimento que pode trazer benefícios a curto, médio ou longo prazo, a depender de quanto vai se investir de vontade e perseverança. Para o lucro vir mais rápido, tente enumerar os seus piores defeitos e corrigi-los um a um, pois todos de uma vez torna-se muito difícil. Se estiver com dificuldade em conseguir o equilíbrio necessário, procure ajuda. Deus nos criou para vivermos em sociedade, justamente para nos ajudarmos mutuamente. Olhe no espelho pelo menos 5 minutos por dia e tente ver a sua beleza interior. Aprenda a administrar com serenidade as crises de desânimo. Você terá muitas nessa trajetória. No banho, deixe a água do chuveiro cair por alguns minutos no seu corpo e durante esse tempo tente absorver as energias salutares da água. Converse abertamente com Deus, sem subterfúgios. Ele conhece você muito bem. Fazendo assim, quem sabe, o retorno do seu investimento venha em curto espaço de tempo. Então, que assim seja, né? Então, antes de dar início, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, pedindo para que Jesus abençoe a preleção de hoje, para que possamos aprender muito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então nós vamos acolhendo com muito amor nossa companheira Ritinha. Boa noite a todos. Nós vamos agradecendo mais uma vez a presença de Jesus aqui conosco, porque Ele sempre nos garantiu que onde estivéssemos reunidos em seu nome, Ele sempre estaria presente. Então, com a certeza da presença de Jesus aqui conosco, nós vamos sentindo também a presença dos amigos espirituais
que são comprometidos com esta casa, que acolhem todos os trabalhos, que envolvem os trabalhadores e que nos auxiliam diariamente para que todas essas atividades que a Kátia acabou de dizer, que elas possam ocorrer de uma forma tranquila, de uma forma organizada e para que possa sempre fluir em prol não apenas de nós aqui, mas de todos aqueles que buscam esta casa como um auxílio material e espiritual também. Então nós agradecemos muito a Jesus por isso. E essa noite, mais uma vez, como sempre fazemos, nós vamos ter como base, como referência, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje a base é o capítulo 15, que fala, fora da caridade não há salvação. E não tem jeito, né? Toda vez que eu vejo essa frase, eu lembro do Chico, porque o Chico disse que uma das coisas que o atraiu ao Espiritismo foi justamente essa frase. Porque ele dizia que se essa frase fosse fora da igreja não há salvação, talvez ele não teria se sentido tão atraído pela doutrina espírita como ele se sentiu. Porque a caridade, ela é universal e ela está ao alcance de todos. Ela não exclui ninguém. Ela não é feita de grupos fechados. Então, a caridade, ela pode ser praticada por qualquer um, inclusive por aqueles que não têm uma religião definida. Então, o Chico, toda vez que eu vejo essa frase, eu me lembro disso. Mas quando nós falamos de caridade, eu sei que muitos de nós, inclusive eu, muitas vezes, eu falo assim, mas a gente está cansado de saber o que é caridade. Todos nós aqui sabemos o que é caridade. Talvez seja verdade. Talvez a gente realmente sabe. Mas o saber o que é caridade e praticá-la de acordo tem uma distância muito grande. Porque às vezes nós sabemos o significado, mas nós não compreendemos. Porque a caridade, muito mais do que o que nós entendemos, ela é muito extensa, ela é muito ampla, o sentido dela é muito amplo. E não é só dentro da doutrina espírita ou de qualquer outra religião. Se nós pegarmos a definição da palavra caridade, até no Aurélio, né, que acho que é o dicionário mais conhecido, né, pelo menos por nós, ele diz que a caridade é o amor que move a vontade à busca efetiva do bem do outro. Olha que complexo que é isso. Então, é o amor que move. Então, por aí a gente já percebe que o mover já indica ação. Então, a caridade não é algo estático, não é algo ocioso, não é algo parado, é uma ação. A caridade é o amor em ação. Então, só a definição do Aurélio. Emmanuel, ele ainda nos traz mais profundamente ainda que a caridade é o dar de nós mesmos. Mas dar o que de nós mesmos? Bondade ao outro, serviço, reconforto, perdão. Ele diz que cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho, isso é a caridade. Então a gente percebe que a caridade é muito além de estender as mãos, muitas vezes, com um prato de comida, ou um trocado, ou uma roupa, é muito além disso. Tá? É obviamente que a gente não despreza a caridade material, que ela é importante também, mas nós percebemos que o sentido é muito mais amplo. E é claro que a gente precisa ir até Jesus e saber qual é a definição que Jesus dava de caridade. E isso está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 886. Aí a pergunta é o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como definia Jesus, ou como entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então nós percebemos que o que Jesus diz é tudo aquilo que nós já estamos falando até agora. Traduzindo a caridade, dar de nós mesmos. Dar o quê? O melhor que nós temos em prol do outro. E foi exatamente isso que Jesus veio exemplificar quando ele esteve aqui conosco. O que Jesus fez o tempo todo enquanto ele esteve aqui na sua jornada? Ele deu dele mesmo, ele se doou o tempo todo. Né? Emmanuel, ele diz dar algo de si. Porque quando a gente dá algo material, isso é muito fácil.
É muito fácil nós pegarmos uma moeda, até mesmo a comida, por menos que a gente tenha, às vezes, algo material, estender pode ser fácil. Mas e dar algo de nós mesmos? Será que é tão fácil? Não, é muito difícil. Né? E quando a gente fala de dar algo de nós mesmos, isso engloba muita coisa. Isso engloba a gentileza, isso engloba a paciência, o tempo, que muitas vezes é tão escasso para nós. A caridade, ela engloba tudo isso. Às vezes, parado no trânsito, abrir o vidro do carro, claro que com cautela, mas dar atenção para aquela pessoa que às vezes não necessariamente está pedindo algo material. Às vezes está pedindo só atenção. Está pedindo que você o ouça. Eu tenho certeza que alguém aqui já se deparou com essa situação. De ouvir alguém no trânsito e a pessoa falar assim, olha, eu já ganhei meu dia só de você me ouvir. Às vezes é tudo que a pessoa precisa. Isso é um ato de caridade. E às vezes a gente não se dá conta disso. Porque a gente não sabe a necessidade real daquela pessoa. Às vezes a gente não enxerga aquela pessoa. Nós nos esquecemos diariamente que o morador de rua, que aquela pessoa que está às vezes jogada na rua, que está sozinha ou que está envolvido com algum tipo de vício, é um ser humano. E é um irmão nosso, filho do mesmo pai. Nós nos esquecemos disso. E nós nos distanciamos. Obviamente que a gente tem que ter cautela. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas, às vezes, que é só um olhar. Não precisa nem do sorriso. O olhar atento já traz um benefício muito grande para esse irmão. Para falar, traduzindo a questão da palavra caridade, não tem como a gente não recorrer às palavras de Paulo de Tarso, ou de São Paulo, né, como é conhecido. E com certeza é uma das definições mais poéticas e mais famosas, que virou até música. E ela traduz exatamente o que significa caridade também. Paulo de Tarso foi muito feliz quando ele trouxe essa definição. Porque ele nos lembra que, às vezes, dependendo de como nós fazemos a caridade, de nada vai adiantar. Por quê? Tudo tem que ter um objetivo. Qual é o meu sentimento por detrás daquele ato que eu estou fazendo? Então, por isso que Paulo de Tarso, ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver a caridade, eu nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse integrado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. Então, o que Paulo está falando por detrás dessas frases? O objetivo. Qual é a minha intenção? Por trás de todos os meus atos, eu preciso ser respaldada pelo amor. E é claro que nessa hora, talvez venha um sentimento de impotência, porque nós temos consciência que nós ainda não conseguimos atingir esse amor que Jesus tanto fala, o amor fraterno, esse amor sincero, esse amor que a gente consegue olhar para cada um como irmão. Jesus sabe disso, ele sabe das nossas limitações. Mas o que é importante na nossa caminhada? Por que nós estamos aqui? Não só nessa existência, mas em todas as existências que já estivemos e as existências que nós ainda estivermos no futuro. Nós estaremos ainda aqui no futuro. É para aprender. Então, o que é válido nessa caminhada? O esforço. Para que eu possa atingir esse amor que Jesus tanto falou para nós e tanto fala até hoje. Que é esse amor fraterno, esse olhar carinhoso para todos, né? E aí entram as religiões. Por que entram as religiões? Porque a doutrina espírita, quando ela trouxe essa frase, quando Kardec trouxe essa frase para nós, fora da caridade não há salvação, obviamente que ele englobou todas as religiões. A gente pode pensar, puxa vida, mas ali no começo
Você mesma falou que o Chico ele se sentiu atraído pela frase porque ela engloba todos. É verdade, é verdade. Mas nós sabemos, eu posso falar por mim com tranquilidade, que a maioria de nós ainda precisamos de uma região. Nós precisamos de um norte. Nós precisamos de orientação para quê? Para atingir esse objetivo, para progredirmos. E se nós formos pegar, e isso a gente não fica só na doutrina espírita, nós podemos falar de todas as religiões, porque todas elas têm um objetivo bom. O que acontece muitas vezes é que nós, homens imperfeitos, deturpamos esses objetivos, né? Mas lá no item 350 do Livro dos Médiuns, e eu convido a todos, quando tiver um tempo, pegar esse item e ler com atenção, Kardec, ele fala o seguinte: se o Espiritismo, ele fala do Espiritismo porque está dentro de um livro espírita, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ocorrer senão pelo melhoramento das massas, a qual não chegará gradualmente e pouco a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos. Que importa acreditar na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente diante das dificuldades? Que serve ao mesquinho ser espírita, se continua sendo mesquinho, ao orgulhoso, ao invejoso? Então, nós podemos estender isso para todas as religiões. O objetivo da religião, de modo geral, é nos transformar, nos auxiliar a nos tornar pessoas melhores, a vencer as nossas dificuldades. Isso é de uma hora para outra? Claro que não. Isso demanda tempo, isso é passo a passo, é devagar. Mas é para isso que as religiões foram instituídas, para todos nós, sem exceção. E Kardec foi muito feliz nessa colocação, porque ele vem nos lembrar de que nada adianta nós ficarmos 7 dias da semana dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, trabalhando, e aí? Aí eu saio do portão para fora, eu chuto o cachorro, eu xingo o vizinho, eu falo mal de todo mundo, e aí? O que adianta? Então, Kardec nos chama a atenção sobre isso. Não basta estar apenas dentro de uma igreja, dentro de uma religião em si, mas nós precisamos nos esforçar para compreender os ensinamentos que nos são trazidos. Nós precisamos nos esforçar para entender o que Jesus veio falar para nós. O que ele veio nos orientar, o que ele está nos dizendo. Será que nós ouvimos de fato? Será que nós estamos atentos ao que Jesus veio nos ensinar? Nem sempre, nem sempre. Tá, tudo isso para falar é muito fácil, mas é aí, por onde eu começo? Pelo começo, né? Tudo que a gente precisa começar é aos poucos, é pequeno. Às vezes, na ansiedade de nos melhorarmos, de nos tornar pessoas melhores, ou de criar asas de anjo, a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna. E eu posso falar com autoridade pelo tamanho das minhas pernas, se eu tentar dar um passo muito grande, eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou machucar a minha perna. E aí? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acompanhar as minhas limitações. Então, eu preciso fazer dentro daquilo que é possível. Ao mesmo tempo, se eu ficar parada no mesmo lugar sempre, as minhas pernas também vão doer. Tenta ficar parado no mesmo lugar o tempo todo. Vão doer. Os músculos vão atrofiar. Então, por isso que eu falei no começo que a caridade é o amor em movimento. Então, eu preciso sair do lugar, dentro das minhas limitações, mas eu não posso me acomodar. Porque tem isso também. Uma vez uma amiga minha me falou muito sabiamente, foi um alerta para mim. Ela falava que às vezes ela tinha a impressão que os espíritas eles usavam a reencarnação para protelar os compromissos. Talvez ela tenha razão. A doutrina não, mas talvez os espíritas sim. Aí é uma reflexão para cada um. Será que eu não uso essa desculpa? Ah, tudo bem. Eu não consegui nessa, deixa para a próxima. Ah, essa eu não vou dar conta. Mas eu preciso fazer o que for possível nessa. Por quê? Porque na próxima vai ficar mais fácil.
É até para o meu bem mesmo. Sendo um pouquinho egoísta, é para o meu bem. Então, às vezes, a gente não pensa nisso também. Nesse mesmo capítulo, capítulo 15, Kardec nos traz a diferenciação dos tipos de caridade. A gente viu que a definição é bem ampla, tá? Mas Kardec ele vai além. Então, ele fala o seguinte, que existem dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade moral. Tá? A caridade material, eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes, a gente sabe o que é. Então, o prato de comida, a roupa para quem precisa, o pedaço de pão, extremamente importante. Porque alguém aqui consegue prestar atenção em algo que está estudando ou ouvindo de estômago vazio? Ou com frio? Ou com sede? Não, a gente não consegue. Ou quando está muito cansado, a gente não consegue, a gente tem as nossas limitações físicas. Então, é importante também que a gente ofereça todas esses materiais, a comida, a bebida, o agasalho para o nosso irmão que chega até nós. Porque é necessário também, nós precisamos disso para sobreviver aqui. Mas, aí nós vamos entrar novamente na questão do objetivo, da nossa intenção. Por quê? Porque nós podemos aliar os dois tipos de caridade em uma única ação. Consegue? Sim, claro que eu consigo. Quando alguém bate a minha porta e me diz que está com fome, eu posso perfeitamente entrar dentro da minha casa, pegar qualquer coisa, mesmo tendo coisas melhores, pegar o supérfluo, aquilo que ninguém quer, eu vou jogar fora. Dou lá para o meu irmão, vira as costas. E eu também posso entrar na minha casa e lembrar que aquele irmão, ele é tão importante quanto eu, talvez até mais, porque às vezes quando a gente chega no plano espiritual, a gente pode ter uma surpresa quando encontrar esse irmão, e eu posso pegar o melhor que eu tiver dentro da minha casa e oferecer a esse irmão com todo carinho e amor, de preferência com um sorriso e muita gentileza. Eu estou aliando as duas caridades, a material e a moral, porque eu estou fazendo de boa vontade. O meu objetivo, a minha intenção é a melhor, é de realmente matar a fome daquele irmão. Ah, Rita, mas o que ele vai fazer com essa comida? Não me cabe julgar. Eu preciso fazer a minha parte. Pode ser que ali na esquina ele jogue tudo fora. E aí? Eu vou deixar de ajudar por causa disso? Que bela desculpa que eu estou dando. Mas não é válida. Porque o ato do outro não me cabe julgar. Não está nas minhas mãos. Cada um tem que cuidar da sua própria ação. Aquela frase antiga que os nossos pais, os nossos avós falavam, cada um tem que cuidar da sua vida, é verdade. É verdade. Cada um de nós tem que cuidar da nossa própria ação. Eu vou fazer o bem. O que esse irmão que está recebendo está fazendo com aquilo que eu estou dando a ele, é problema dele. É responsabilidade dele, compromisso dele. Não me cabe julgar. Mesmo que eu veja ele fazendo. Difícil, né? Eu sei disso. Eu também acho muito difícil. Mas é assim que funciona. O homem caridoso, continua Kardec, em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. É isso que a gente acabou de falar. Então, a caridade também está no pensamento. Tá? A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar o próximo. Então, as minhas palavras são comedidas e pensadas para que eu não magoe o outro, mesmo que eu tenha certeza absoluta que eu estou certa. Quando a gente ouve falar que há várias formas de dizer a mesma coisa, é verdade. Eu posso chegar no Valdir e falar, Valdir, mas você assim, assim, assim. E eu posso chegar com todo o carinho para ele, chamar ele do lado e falar, Valdir, vamos conversar? O que está acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa? E talvez eu chegue no ponto de falar a mesma coisa que eu iria falar de uma forma grosseira, mas de uma forma carinhosa e gentil. E eu garanto a vocês que vai atingir muito mais rápido o coração dele do que se eu chegar com 2 pedras na mão. Porque se eu chegar com 2 pedras na mão, eu vou magoá-lo e talvez eu até piore a situação. Essa é a caridade com as palavras, né? A caridade moral é aquela que pede nosso coração, aqui. Então, uma palavra amiga, um sorriso,
um abraço, é como entendia Jesus. Essa é a caridade que Jesus pregava tanto. Todas as vezes que as pessoas se aproximaram de Jesus, ele fez a vontade das pessoas? Não necessariamente. Mas em algum momento Jesus foi ríspido ou grosseiro com alguém? Não, com ninguém. Jesus foi caridoso até mesmo com seus algozes. Ele teve a paciência de explicar a Pilatos, que estava ali julgando ele, explicar a ele que o reino dele não era daquele mundo, com toda a paciência do mundo. Ele acolhia a todos da mesma forma, com a mesma gentileza. Ele conversava com doutores da lei, que estavam ali apenas para pegá-lo em alguma falta, para ter algo contra ele. Ainda assim, Jesus, com toda a gentileza, tratava esses doutores da lei e aproveitava a oportunidade para ensiná-los, para abrir o coração, abrir os olhos dessas pessoas para um outro lado do Evangelho ou das leis de Moisés, como eles conheciam. Então, Jesus, por várias e várias vezes, ele nos mostrou claramente como nós devemos agir. Por que a gente não consegue agir dessa forma? Tá, uma das coisas a gente pode falar, nós não somos Jesus. Isso é verdade. Mas como eu disse lá no começo, talvez a gente ainda, e perceba o emprego da palavra ainda, porque nós vamos chegar lá. Por enquanto, nós ainda não conseguimos agir como Jesus. É verdade. Porque Jesus é o espírito mais elevado que esteve aqui entre nós. Mas nós estamos aqui para chegar até Ele. E como Ele mesmo disse, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então Jesus já deu a dica para nós. Olha, a evolução não vai até aonde eu estou. A evolução vai muito além. E nós vamos chegar a esse além. Só que para chegar a esse patamar, eu preciso caminhar, eu preciso agir e eu preciso me esforçar. Então, talvez, amanhã eu ainda não consiga agir dessa forma. Eu ainda não vou conseguir praticar essa caridade como a gente está falando. Tudo bem, não tem problema. Mas e aí? O que eu não posso é me acomodar. Falar, não, eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Não, eu não sou assim mesmo. Eu estou assim. Eu fui criada para evoluir e para amar. Então, hoje eu estou egoísta, hoje eu estou invejosa, eu estou, mas eu não sou. Eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu sou filha do amor. E quem é filho do amor não vai ser eternamente egoísta, nem eternamente invejoso, ou mesquinho, ou seja lá o que for. Nós vamos modificar, nós vamos melhorar. Mas para isso, nós precisamos agir. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos esforçar, dar aquele passo curtinho, respeitando o tamanho das pernas. Mas nós precisamos dar esse passo, porque senão vai atrofiar. E até mesmo, e aliás tem uma recomendação fortíssima, né? Aqueles que às vezes falam assim, mas eu estudo bastante. Maravilha, perfeito. Mas se eu continuar só estudando e estática no meu lugar, os meus braços vão encolher e a gente brinca, a gente vai virar um dinossauro, com uma cabeça desse tamanho, cheia de conhecimento e os bracinhos curtinhos e atrofiados, incapazes de ser estendido para qualquer pessoa que precise. E aí de que adianta o conhecimento? Nada, porque o conhecimento ele foi feito para colocar em prática, né? Então a gente precisa se lembrar disso. Se o intelecto, a inteligência, o conhecimento, ele é o navio, o amor e a caridade precisa ser o leme, precisa ser o direcionamento. É ele que vai direcionar aonde eu vou aplicar essa inteligência e como eu vou aplicar essa inteligência. Então, o amor ele tem que estar atrás de tudo isso, tá? Se nós formos analisar o Evangelho, para chegar até o capítulo 15, todos os capítulos falam de caridade. Todos, do capítulo 1 até o capítulo 14, que é o anterior a esse, todos eles falam de caridade, né? Mas são temas diferentes, mas todos eles falam, né? Falam de respeito à religião,
fala da vinda do Cristo que veio nos ensinar a caridade, fala do respeito aos pais, que é uma caridade, fala da caridade sem olhar, sem ficar mostrando aos outros que eu estou fazendo, aquela caridade silenciosa, aquela caridade discreta, né? Então, todos eles, se a gente olhar, o amai os vossos inimigos, é a prática da caridade, inimigos não, os adversários, aqueles que não pensam igual a nós. O respeito a essas pessoas também é uma prática de caridade. Então, se a gente for analisar, faz tempo que a gente vem ouvindo essa palavra, né? Faz muito tempo. Então, realmente, como eu disse no começo, talvez, muitas vezes nós ouvimos falando, mas de novo nós vamos falar de caridade? Sim. E quantas vezes forem necessárias. Até que a gente não apenas saiba o que significa, mas que a gente compreenda de fato o que ela significa e como praticá-la. Aí sim nós vamos poder falar, não, eu já sei o que é e eu já sei como fazer. Aí sim nós vamos chegar nesse ponto. E para que a gente possa encerrar o nosso tema, eu trouxe uma mensagem, eu acredito que vocês já conheçam, mas é uma mensagem que a primeira vez que eu ouvi, eu confesso a vocês que eu estava num momento bem complicado e eu me identifiquei muito com ela, principalmente quando fala das horas inúteis. É uma mensagem do irmão José, psicografada pelo Bacelli, que chama A Margem da Estrada. Essa mensagem, ela é um alerta para todos nós. Porque se nós prestarmos bem atenção no que ele fala aqui, muitas vezes, diariamente, nós caímos nesses alertas a qual ele vem trazendo para nós. Então ele começa falando assim: não passes pelo mundo sem acrescentar o teu tijolo à magnífica construção do bem. Não permitas que os teus dias se escoem sem que algo faças de útil em benefício do próximo. Não deixes que a tua oportunidade de servir se perca no grande vazio das horas inúteis. Não consintas em viver exclusivamente para os interesses pessoais. Não adotes o comodismo por norma de conduta, refletindo que Jesus permanece no madeiro, braços abertos à nossa espera. Enquanto tens forças para caminhar, sai de ti mesmo ao encontro daqueles que choram à margem da estrada. Atende-os como se fossem eles, e realmente o são, vida de tua própria vida. Liberta-te dos pesados grilhões da indiferença. Sê a fonte de água pura para os sedentos, a fatia de pão para os famintos, a veste aconchegante para os que sentem frio, o bálsamo para as feridas que sangram, a mão amiga para os que tropeçam e o consolo para os que sofrem. Recordando a palavra do Mestre, eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Apressa-te no cumprimento do dever, porquanto todas as vezes que te furtares a prática do bem, estarás, em essência, negando o auxílio àquele a quem tudo devemos. Irmão José, eu agradeço pela paciência e pelo carinho, e desejo do fundo do meu coração que Jesus possa acompanhar os passos de cada um de nós, que nós possamos levá-lo e permitir que ele entre dentro do nosso lar, tanto quanto ele entra dentro do nosso coração, e que nós possamos sempre nos lembrar das palavras dele, a cada ato mínimo que formos fazer, lembrar de, no mínimo, darmos um sorriso. E se nós não tivermos condições ainda de praticar esse amor e essa caridade que Jesus tanto nos ensina até hoje, que nós possamos a cada dia nos esforçar para chegar cada vez mais próximo a isso. E nós vamos descobrir, quando nós chegarmos lá, que os maiores beneficiados não são só aqueles a quem nós ajudarmos, mas a nós mesmos. Porque nós alcançaremos uma felicidade que nenhum bem material nesse mundo vai conseguir nos trazer.
que é a felicidade de estarmos próximos daquele que nos criou. Que nós possamos, então, voltar aos nossos lares, refletindo sobre todas as palavras de Jesus e que possamos ter sempre o Evangelho como nosso guia. Muito obrigada a todos. Agradecemos a nossa companheira Rita pelos ensinamentos da noite de hoje. Conforme ela mesma nos disse, né? Que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, né? E que o nosso Mestre Jesus permita que possa estar ao nosso lado, levando aos nossos lares também tudo aquilo que os nossos familiares necessitam. Pedindo desde já, Mestre Jesus, que as suas bênçãos possam ser derramadas sobre todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui na noite de hoje. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa abençoar a todos os nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Obrigado, Mestre Jesus, por esta noite de trabalho, por essa noite de estudo e de aproveitamento em seu nome, em sua palavra. Pedimos, Mestre Jesus, também que o Senhor possa estar ao lado de cada um de nós durante toda a semana e que possamos estar aqui na próxima segunda-feira para o trabalho que sempre é feito em seu nome. E desta forma, Mestre Jesus, com os nossos corações cheios de felicidades e amor, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Pedimos a todos aí que iniciaremos os passos, então, nossos colaboradores.